Olá, meus amigos, tudo bem? Tempo que eu não faço um vídeo aqui, eu aparecendo, né? Eu só faço um vídeo mostrando gráfico. Mas eu vou agraciar vocês aqui com esse fundo bonito que tem aqui atrás, meu jambeiro, que eu plantei aqui em casa, para vocês vão ter a oportunidade de observá-lo um pouco. Meu propósito com esse vídeo aqui hoje, pessoal, é assim, na verdade, é um pedido de alunos meus, né, para vocês entenderem aqui, quem tiver caído de paraquedas no vídeo. Eu sou trader profissional já há algum tempo. E passei por uma jornada para poder chegar até onde eu estou hoje, tá? Longe de mim me considerar bom, porque eu estudo todos os dias, estudo muito todos os dias, opero todos os dias, né? E aprendo todos os dias, aprendo com outros traders, né? Aprendo com as minhas percepções gráficas, etc. Mas eu já vi que só a técnica não resolve, isso já há um tempo eu já sabia disso, mas fazer algo que trate das questões emocionais que envolvem um trader, né? Uma operação de trade, ou viver de trade, ou até mesmo que seja uma segunda renda, requer uma preparação forte. Trade é um negócio assim que tira você do seu eixo. Ser trader requer que você se modifique como ser humano, requer paciência, requer disciplina, requer comprometimento, requer coragem, requer meta, requer planejamento, requer tudo isso em conjunto e mais alguma coisa. Então, a ideia desse vídeo aqui é compartilhar com vocês um pouco dessa jornada, né, de como se transformar num trader profissional. Lembrando o seguinte, cara, cada ser humano, você é único, eu sou único, nós somos seres, cada um com as suas particularidades, nossas crenças, nossas religiões, nossas culturas, tudo isso influencia a forma como você lida com questões muito fortes, no caso do trade, questões emocionais fortes, tudo isso vai influenciar a forma como você opera, entendeu? E então, tudo que eu falar aqui pode se encaixar em parte na forma como você enxerga o trade ou outras questões da sua vida, por que não? Ou eu posso nem abordar nada que definitivamente impacte a forma como você opera, ou como você sente, ou como você percebe o trade na hora que você bote uma operação lá. Eu tive a arrogância de achar que as questões técnicas resolveriam definitivamente as questões emocionais, ou seja, eu estudei muitos operacionais de diversos traders profissionais e criei o meu, né? Porque um pedaço de um, pedaço de outro, algumas coisas que eu descobri, fui criando ali a minha forma de operar. Isso melhorou muito, me deu muito mais confiança na hora de colocar uma operação, né? Mas as questões técnicas por si só não são suficientes, porque pode chegar num momento em que você não consegue colocar o trade, porque é, as suas crenças te impedem de fazer isso, entendeu? Por outro lado, também você, assim como eu fui, logo que eu comecei, bombardeado por uma infinidade de materiais, né, que fica disponível na internet. E nem todos são confiáveis, né? Com o tempo você percebe que tem pessoas que, né, não dominam nem o que falam, né? E você acaba andando, se dando mal. Exemplo, né? Eu, por exemplo, falo para todos os meus alunos o seguinte: nunca confie em mim. Assim como nunca confie em ninguém, confie em você mesmo, até porque você é responsável por aquilo que você põe no ar, né? Na hora que você põe uma operação no ar, é o seu dinheiro que está lá. Então, toda vez que eu disser essa técnica que funciona, você vai lá e testa 100 vezes, 1000 vezes em gráficos passados para o gráfico. Veja, olha, ele falou que quando acontece isso, o preço sobe, ou quando acontece isso, o preço desce. Então, você vai ver e validar isso no gráfico. O gráfico é que te conta a realidade, né? O preço desconta tudo, né? Isso já é dito aí por vários traders profissionais e vem lá desde Dow, né? Dow Jones.
vem do Aldrux também, fala a mesma coisa. Preço desconta tudo. Então, esquece notícia, esquece tudo. Opere o que você estiver vendo no gráfico, né? Porque você é o responsável por aquilo que está acontecendo. Não vai botar a culpa na notícia, não vai botar a culpa em alguém que te deu uma dica, não vai botar a culpa no tempo ruim ou no tempo bom, na troca de governo. Esquece isso. No dia eu até conversei conversando com os alunos e foi gostoso de ouvir depois um aluno que tinha medo de operar no payroll e eu operando o payroll com eles um dia numa sala, né, ao vivo, né, eu comentei com eles, ó, o alvo, né, se der compra é aqui, se der venda é aqui, né, e se acontecer isso é compra, se acontecer isso é venda. E o que vai acontecer no payroll, né, se isso acontecer no momento do payroll, é que vai mais rápido para o alvo. Não tem diferença. Ele chega lá rápido e ponto, acabou. E normalmente as pessoas criam um maior, né, medo de operar o payroll. É bem tranquilo, para mim é como operar qualquer outro dia, até porque eu até esqueço que tem payroll. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Nessa jornada, que eu chamei aqui de a jornada emocional do trader profissional. É isso que eu vou falar para vocês aqui hoje, tá? Primeiro item, eu acho que eu já comentei, você é único. Nem tudo que eu vou dizer aqui se aplica a todos e talvez nem em parte. Talvez eu deixe, inclusive, de abordar algo que é importante. Se você entender que isso aconteceu, fica aí à vontade para colocar nos comentários que eu posso tentar ajudar de alguma forma, tá? Eu não sou um profissional de humanas, eu já acho que eu já fiz um vídeo aí que explica isso para vocês. Eu sou da área de exatas, todo da área de exatas, não sou contador, sou engenheiro de software, tenho formação no MBA e business, eu sou todo técnico, mas por conta de ter trabalhado com gente a minha vida inteira, eu aprendi bastante ser humano. E o trader, né, o ser como trader, o trade, processo de trade, day trade, me transformou em um ser humano diferente, mais próximo do humano. Menos números, por mais que a gente esteja falando de finanças, né? A gente também tem que observar que a questão emocional ela chega a ter um potencial de, na minha opinião, de 80%, talvez 90%, dependendo do dia, que pode afetar aí a forma como você opera, entendeu? O seu emocional tem uma carga muito forte. E falando de finanças, lembra, nós não somos desde crianças treinados para lidar com finanças, né? As pessoas tomam LOIs aí o tempo todo e não se incomodam muito com os LOIs que eles tomam, né? As perdas que eles têm no dia a dia. Nós fazemos isso mal, inclusive. A gente compra carro e o carro que você compra desvaloriza, né? Você compra roupa, às vezes desnecessariamente, compra brinquedo demais para os seus filhos, eles nem usam. E é lógico, pessoal. Se você não planeja direito a forma como você investe ou gasta o seu dinheiro, você perde dinheiro. Isso é natural. Então, vocês têm que ficar atento a isso. E não ficarem chateados. Nossa, tem uma luz aqui terrível aqui, né? Pegando aqui na gente, ó. Ó. Eu tentar tirar aqui do lugar, senão vai estragar a nossa filmagem aqui. Aí, acho que aqui vai ficar melhor. Eu chego um pouquinho para trás, fica tudo bem. O que acontece, pessoal? O sol pega nessa direção aqui, essa hora, então pode dar esses reflexos aí. Olha só o que acontece, né? Se você não tomar cuidado, você toma loja toda hora e nem percebe, não fica chateado, né? Isso se você tem um negócio, né? Você pensa assim, sou dentista, vou abrir um consultório. Eu até estava conversando fazer um trabalho num dente. Outro dia eu fiquei conversando com um amigo meu que é um dentista. Passou o maior sufoco na pandemia. Por quê? Porque não tinha como trabalhar. E ele tinha lá um consultório, esse consultório funcionando, ele tendo que pagar o aluguel, né? E não tinha gente para fazer o trabalho. Não tinha gente para pagar, não tinha certo, e estava lá perdendo. Só ali ele percebeu claramente o loss, né? Todo negócio tem loss. O que que é o loss? É a despesa. Um dono de uma padaria compra os insumos para fazer o pão, paga a folha de pagamento, aluguel, energia elétrica, gás, etc., né? A distribuição, enfim, tudo tem despesa. Entenda que o loss do seu trade
é uma despesa do teu negócio. Porque, para mim, é o negócio mais barato do mundo que você pode abrir, que pode te dar a maior lucratividade do mundo, é o trade. Por quê? Porque você faz um treinamento bom com alguém que você confia, cria um trade system que você valida. Não é aprendi aqui, vou sair operando na conta real, não. Não. Você aprendeu, você valida. Se você acreditar naquilo que você validou, você vai para a conta real. Do contrário, não. E quando eu chamo de validar, é validar em 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, dando resultado positivo, né? Porque trade é matemática. Se você acertar 50% das vezes numa relação 1 para 2, ou seja, cada vez que você erra, você perde 1, e cada vez que você acerta, você ganha 1,5, 2, talvez 3, talvez 10, a gente tem essa relação aqui muito claramente, às vezes até 20 vezes o que a gente arrisca, a gente consegue ganhar, significa dizer que você vai, em 50% das vezes, se acertando, já vai ganhar muito, entendeu? Só que tem que acreditar nisso, né? Tem que aceitar o loss e quando for para o gain também tem que esperar chegar lá no gain, né? No take profit. E é tudo isso que a gente vai abordar aqui. Então, lembrando, seu loss não é loss, faz parte do negócio. Não fique chateado com isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro item, né? Você é um ser único, você é diferente dos outros, e a forma como os assuntos são abordados aqui, eles podem nem fazer cosquinha naquilo que você sente quando está botando no day trade, você vai colocar aí nos comentários, eu vou tentar te ajudar, sempre que eu puder, tá? Se eu não entender, é melhor você buscar um profissional que faça isso melhor que eu, mas conte comigo aí para a sua jornada, principalmente se for um desses tópicos que eu vou abordar aqui, tá? O outro tópico, depois eu estou com os tópicos aqui na minha frente, não estou lendo os tópicos, só vendo os tópicos, fazendo comentário em cada um desses, mas eu vou deixar os tópicos disponíveis para vocês aí acessarem, tá bom? Então, pessoal, na boa, domine um trade system. Quando eu falo dominar um trade system, é aprender um trade system, estudar vários trade systems, se for o caso, e criar o seu. É esse que vai te dar conforto. Então, por exemplo, eu ensino 12 técnicas diferentes que dão entradas das mais diversas formas durante um dia num day trade. Mas cada aluno meu gosta mais do tópico 1, do tópico 2, o tópico 1, 3, entendeu? Eles criam o trade system deles, entendeu? Cada um tem o seu trade system. Óbvio, muito similar ao que eu uso, porque usam parte do que eu ensino para eles, mas cada um tem o seu. E eles validaram, né? Eu exijo que eles façam isso. Tá? É óbvio que o meu exigir aqui não é, eu não consigo impedir ninguém de fazer o que quer, né? Cada um faz o que quer, são todos maiores. Eles assinam lá aquele perfil que eles fazem, cada uma das corretoras, eles decidem colocar o dinheiro dele no risco, mas todos que fazem isso sem passar pelo básico acabam perdendo dinheiro. Com o tempo, eles acabam aceitando os conselhos, que é melhor você aprender com o erro dos outros, né? Do que doer no teu bolso. Infelizmente, o ser humano tem esse mau hábito, né? Tem que apanhar mesmo depois da gente avisar bastante. Eu também fui avisado para não fazer certas coisas que eu fiz e tomei prejuízos grandes, tá? Então, não foi nada agradável. Por isso que eu tomo o maior cuidado com os meus alunos, tá bom? Então, dominar um trade system é estudar um ou vários, e desses vários que você fizer, cada pedaço desse framework que você vai ter disponível, você vai testar exaustivamente. Isso só vai colocar no seu trade system aquele que você te deu o melhor resultado, aquele que você acredita que vai ser cada entrada que você validou no gráfico, tá bom? E lá você vai respeitar o quê? Seus pontos de proteção. O que eu chamo de pontos de proteção, pessoal? Você bota um trade, tem um momento que ele vai a seu favor e chega um determinado momento que você tem que botar o seu stop no zero. Porque quando ele chega naquele ponto, ele pode voltar contra você, seja numa compra, ou seja numa venda. Vocês têm que ficar esperto com isso. Muita gente, eu vejo, errar porque não protegem a operação quando deveria. E tem técnicas para isso. A gente aprende bastante técnicas para observar isso, entendeu? Outra coisa, respeite seu stop. Seu stop existe para proteger você de você. Porque depois que passa do stop, você não consegue, assim, dar um bloqueio mental. Você não consegue, em geral, ir lá e apertar o botão cancelar. Você só vê a coisa indo contra
prejuízo aumentando e não cancela. Em geral, o iniciante faz isso. E pior, costuma ainda alavancar, né? Aumenta a quantidade de contrato para ver se salva a operação. Isso dá errado, isso costuma dar certo 70% das vezes, basta dar errado uma que leva tudo que você ganhou em anos, tá bom? Toma cuidado com isso. Também não adianta ficar tomando stop toda hora, por isso que você tem que validar o seu trade system. Tipo, eu vou tomar um stop que vai levar o dinheiro todo, mas vou tomar 1000 stop que leva um pedacinho. Também não adianta. Por isso tem que validar o trade system antes, porque você vai garantir, probabilisticamente falando, que não vai ficar tomando um monte de stop, né? Obedecendo o seu trade system. E respeite seu take profit. Quando ele chegar no alvo, bota o dinheiro no bolso. Não espera voltar, não. Não pensa que ele vai continuar a seu favor, porque, em geral, ele volta. Às vezes volta antes, né? Então, chegou no lugar onde você planejou receber, bota no bolso. E tem outras oportunidades para você colocar outros trades. Se você é day trade, são 9 horas por dia. Dá tempo. Dá para fazer bastante operações lucrativas. Eu diria que umas 4, 5 gols. Dá para fazer mais, mas aí você tem que saber o que está fazendo, porque quanto mais você faz, mais exposto ao risco você fica, tá bom? Não ache que saiba nada, sempre valide no gráfico. Nunca ache, eu acho que agora está acontecendo, para quem é eliotista, vou olhar isso daqui, acho que está acontecendo na perna 3. Se você acha e está querendo botar uma operação para pegar a perna 3, não entra. Só entra se tiver um nível de certeza alto para que o seu stop, tá, seja curto e a probabilidade dele ser alcançado antes de pegar o take profit seja bem tendência para zero, tendenciosa para zero. É isso? Tá. Treine na conta simulada, pessoal. Não treine na conta real, por favor. Não faça isso. Tá? Você tem duas formas, tem plataformas aí excelentes, né? Como é o caso da Nelogica, né? Com o Profit. Ele deixa você fazer replay, você pode num dia estudar um mês inteiro, se quiser, você aumenta a velocidade. Você consegue ver as coisas acontecendo, os padrões se formando e você validando aquilo ali. Então, por favor, pessoal, treine na conta simulada, que é bom, é diferente, inclusive, de fazer replay, né? Que é você pegar um dia que já passou e reproduzir. Quando for fazer replay, escolhe um dia que você não lembra o que aconteceu, para você testar seus conhecimentos mesmo, senão você está se auto-sabotando, tá? E treine. E na conta simulada é bom porque você treina na hora do pregão. Aí você pega a emoção da hora do pregão. Você não vai ter a emoção de botar o teu dinheiro no jogo, mas se você pensar que estaria na conta real, você vai conseguir avaliar se teria tido lucro ou prejuízo. Mas eu tive lucro 3 dias e eu vou para a conta real. Cara, você não validou nada. 3 dias é uma amostra muito pequenininha. Teste mais. Teste mais. Teste 100 vezes, 300 vezes, 400, até você se sentir seguro, sabe? Pense num sniper. Quantos tiros ele dá para ficar do jeito que ele é, né? Pense num grande atleta, né? Todo mundo gosta de usar os exemplos de grandes atletas e usam muito do Usain Bolt, que treinou 4 anos para correr 9 segundos. É uma espécie de uma programação neurolinguística, mas eu acho válida a comparação, tá? Treine mais, porque você vai sofrer menos, tá? E treine na conta simulada, pessoal. Não vá para a conta real. Não vá para a conta real sem treinar, sem validar o que vocês aprender, tá bom? E treine com gráfico parado. Olha para o gráfico, não briga com o gráfico. Deu esse padrão, tinha que subir. Pô, mas está descendo. Não tinha que subir nada, ele está descendo, filho. Você só tem que achar a explicação para que desceu. Deixa o gráfico paradinho na sua frente, tenta entender por que a partir daqui o preço subiu, por que a partir daqui o preço desceu, e assim sucessivamente. Você só tem que entender o porquê, validar se aquilo ali que você entendeu funciona em outros dias, se não, você descarta, porque não serve. Mas quando você consegue repetir aquilo ali numa quantidade de vezes tal, né, aquele padrão que você percebeu, e isso te dá lucro,
ao longo de uma amostra de 100 ocorrências, pelo menos, aí eu diria para você que vale a pena você investir e colocar aquele padrão que você detectou no seu trade system, tá bom? E treine também com o gráfico rolando, só olhando o gráfico e tentando antecipar o próximo movimento. Tem várias técnicas para detectar a probabilidade do próximo candle subir ou descer, pessoal, do preço fazer um movimento de alta ou de baixa. E como day trade, você não precisa pegar muitos pontos, né? Em geral, para pequenos traders como nós, a gente não precisa pegar ali 1.000 pontos. Às vezes 500 pontos, às vezes 400 pontos, às vezes 300 pontos, bate sua meta, acabou. E você precisa trabalhar quantas horas por dia para fazer 500 pontos? Em geral, meia hora dá, mas às vezes você pode ficar 3 horas, que seja, que trabalho que você consegue fazer tantos pontos e dependendo do quanto você tiver alavancado, a quantidade de dinheiro que você consegue fazer trabalhando 3 horas, ou 2 horas, ou uma hora. É bem tranquilo. Sem ter que ficar fazendo relatório para ninguém toda semana do quanto você produziu, né? É só para você mesmo. Você é dono do seu tempo. Lembre disso. Pense nos benefícios de ser um trader. Pense na recompensa, não no risco. Risco é para gerenciar. Acho que você quer recompensa, entendeu? E, no final das contas, quando suas técnicas estiverem bem apuradas, você entendeu no gráfico parado, no gráfico rolando, sem bater a operação, porque quando você estiver batendo a operação, fazendo replay, seja no simulador, seja no replay, você vai ficar com mais uma terceira dimensão aí, observando que é a operação em si, e vai acabar deixando de observar o gráfico. Observe o gráfico bastante. Quando você tiver plena ciência do que está acontecendo no gráfico, aí sim, você vai para a conta simulada e reproduz aquilo ali operando e no replay operando. Quando esse conjunto de coisas estiver bem legal, aí sim você tenta na conta real, mas com pouquíssimos contratos. Experiência, pessoal, faz de conta. Se você perder 1, 2, 3, 10, 20 dias com um contratinho, coisinha pequena, é o custo do aprendizado. Não leva para o coração. Leia os axiomas de Zurique. O quarto axioma fala exatamente disso. Você precisa reconhecer perdas e elas não podem fazer diferença na sua vida. Simplesmente aconteceu como qualquer outra coisa, tá? Não tente olhar para trade como fluxo de caixa. Dinheiro perdido é dinheiro perdido. Dinheiro ganho é dinheiro ganho, tá bom? Não deixa se envenenar por dias de fúria, raiva, vou recuperar o dinheiro que eu perdi. Esquece isso. Não é vingança, pessoal. Isso aqui é para operar bem. Só isso. Tá? Então, e só opere na conta real se você tiver um resultado excelente. Não pensa, mas tá bom, acertei 50% das vezes. É uma matemática boa. Se você acertar 50% das vezes, é bom. Mas qualquer vacilada, né? Cai para 40%, né, pessoal? Na boa. Vá para a conta real quando você estiver acertando mais de 70%, 80%. Senão, não vale a pena, tá? Senão tem grande chance. Porque quando você botar na conta real, o emocional diminui já a quantidade de vezes que você vai acertar. Até você se tornar definitivamente um profissional, aquele que não treme na hora de colocar uma operação, tá bom? Olha, cuidado com a autossabotagem. Saindo aqui da linha do Dominion Trade System, olhe para o que é as questões, outras questões emocionais, né? A gente é criado ao longo da vida, olhando para alguns estereótipos que são criados, né? Então você vê, por exemplo, pessoas com dinheiro esnobando pessoas com pouco dinheiro. Isso normalmente em relações de trabalho, o chefe que manda, o patrão que manda embora, né? O juiz de direito que manda prender, manda soltar. Enfim, você acaba criando um conceito de que poder e dinheiro são coisas de pessoas ruins. Por mais que isso não seja consciente, de alguma forma isso fica lá no alto do seu subconsciente. Você acaba, em algumas situações, se auto-sabotando, né, de forma inconsciente, não desejando ser rico. É estranho falar isso, mas depois você pensa nisso da forma que você quiser, tá bom? Porque, na prática, você quer ser rico. Você quer ter dinheiro sobrando.
Mas você tem que vencer isso lá no seu subconsciente. Não se deixe levar por esse tipo de sentimento. Você merece ser, e o trade é um caminho que te leva rápido para isso, entendeu? Desde que você obedeça vários aspectos dele, né? Alguns que eu falei do trade system, que você é um ser único, e várias outras coisas que a gente ainda vai falar aqui, vários outros aspectos que a gente ainda vai abordar aqui, tá bom? Então, não pensa assim, fulano era rico e maltratava Beltrano, e assim sucessivamente, ao longo do seu ciclo de vida. Tenta entender o seguinte: eu mereço ser rico e eu não sou igual às pessoas que um dia eu vi fazendo isso aí. Eu sou merecedor e quando eu puder, eu vou fazer o meu melhor. Seria um ser humano melhor. Inclusive, vou provar que isso está errado, esse conceito. Não sei se você tem isso de forma consciente ou inconsciente. Seja lá como for, faça uma autoanálise e não deixe isso te auto-sabotar. Quando você puder ganhar 1 milhão, um trade, ganhe 1 milhão. Ganhe um prêmio da Mega Sena num trade, se der. Mas sempre lá quando você estiver preparado, tá? Não deixe de, não tenta antecipar isso, mas quando a oportunidade surgir, faça. Faça porque é assim que você vai mudar a sua vida financeira, tá bom? Cuidado com a palavra eu sou humilde, que é o contraposto aí do eu sou rico. Se eu gosto ou não de uma pessoa que é rica, que tem dinheiro, que você acaba associando com pessoas snobs e autocráticas e etc. Ser humilde para mim é se reconhecer. Então, se eu sou muito bom e eu digo que eu sou muito bom, eu não estou sendo arrogante, eu estou sendo humilde. E seja humilde, ser humilde para mim é procurar isto. Que algumas pessoas são ensinadas que a humildade é ser subserviente. Não é. Seja humilde, mas se reconheça como importante, se reconheça como uma pessoa poderosa que você é e que nasceu para ser. Só o passo que você já deu de começar a querer ser trade é um ato de coragem. O que você precisa agora é a jornada do trade. Aqui eu estou falando só da jornada emocional. Mas tem uma jornada aí linda, que é de autoconhecimento, né? De aprender uma profissão nova. Pensa, né? Você vai fazer uma faculdade, em geral, você faz 4 anos, 5 anos, dependendo da profissão, até 7 anos, 8 anos, né? Para poder terminar. E você quer ser trader o quê? Com 1 ano estudando? Gênios conseguem isso, mas nem todo mundo é gênio. Eu também me enquadro no caso que não sou gênio. Então, estudei muito, continuo estudando. Você também vai fazer a mesma coisa. E cuidado, ser humilde não é ser subserviente, não é deixar todo mundo pisar, nem o mercado, inclusive. E entenda, é você que é dono da sua situação. Não tem ninguém te mandando fazer nada ou desistir de nada. Mas tem um processo. Esse eu acho que você tem que se submeter, senão você vai pagar o preço por isso, junto com a sua família, né? Em geral, as famílias sofrem junto com a derrota de uma pessoa quando ela tenta ir para o mercado e não consegue tirar bons resultados, tá bom? Tenha autoestima, tá? Lá nas galáxias. E eu acho que isso é fácil, né? Eu tenho. Eu me considero uma pessoa de autoestima muito boa. Eu me sinto bonito, eu me sinto inteligente, autodidata, trabalhador, sou abençoado pelo meu pai e tenho uma família, enfim, e gosto do que eu faço e tudo que eu faço eu procuro fazer bem. E se eu não estou fazendo bem é porque eu não treinei o suficiente, eu treino mais. Eu não gosto de pena, não gosto que sintam pena de mim, enfim, eu acho que vocês têm que ser assim. Para trade tem que ter isso. Além de conhecimento, você tem que ter autoestima em alta, tá bom? Respeite dinheiro, tá, pessoal? Quando você bota uma operação lá, você tem que pensar, assim, eu botaria essa operação com um contrato? Botaria. Com 10 contratos? Não, não botaria. Então não bote. Você só vai operar se você tiver... Você tem que responder sim para essas duas. Com um contrato eu colocaria, porque eu entendo que isso aqui é um padrão que funciona, e com 10 eu colocaria. E com 100 eu também colocaria. Hoje eu não vou colocar com 100 porque eu ainda estou fazendo um teste do meu
do meu emocional, porque testar o técnico eu já testei lá na jornada do replay do simulador. Mas, quando estiver na conta real, a resposta para essa pergunta tem que existir. Eu colocaria com 100 contratos? Ah, colocaria. Porque é a minha técnica. Meu stop é aqui e tal, beleza. É só o tamanho de stop que a gente está definindo aqui. Que tamanho não, né? O impacto financeiro, porque o tamanho do stop é o mesmo em pontos, né? Mas o impacto financeiro aumenta ou diminui de acordo com a quantidade de contratos que você colocou. Mas a resposta tem que ser sim, tá bom? Colocaria com qualquer quantidade de contrato, respeitando a técnica, se eu tivesse garantia para isso. Ponto. Então, entra com seu um contratinho, faça a sua operação. Do contrário, não entra, tá? Respeita seu dinheiro. Respeita o dinheiro, porque se você não respeitar, o mercado não respeita. Ele toma tudo de você, tá bom? Bota seu stop lá e stop é seu amigo. Respeita isso, tá? E se pague. Tem gente que fica ali, isso para mim é uma espécie de autossabotagem, porque você vai colocando ali, por isso que eu estou no item, cuidado com a autossabotagem. Você fica ali ganhando seu dinheiro, ganhando, espero que isso aconteça, e nunca tira de lá. Eu mantenho em garantia sempre o mesmo valor. O que eu ganho, eu tiro, tá? E se eu deixar lá, tá arriscado eu alavancar e eu me exponho mais ao risco. Então, se pagar, tira, bota na tua outra conta, tá bom? Tira da corretora, bota no banco. Bom, não deixe o dinheiro lá, porque você vai se sentir estimulado a arriscar, pagar mais com ele, tá bom? Esse é o tipo de coisa que acontece, costuma dar muito errado, tá? Separa, tá bom? Ambiente de operações, pessoal. Tá? Então, eu já abordei 3 itens. Você é um ser único, domine um trade system, cuidado com a autossabotagem. Tá? Vamos para o quarto item, que é o ambiente de operações, que era um lugar onde você senta para fazer a sua operação. Tipo esse aqui, ó. Eu gosto daqui, eu tenho essa visão aqui de trás, que eu viro aqui, né? Eu tenho aqui na frente uma minha biblioteca, eu tenho minha outra mesa ali, eu tenho acesso à água, eu tenho tudo aqui. Eu não preciso sair daqui. Exceto se eu tiver aqui o banheiro, né? Não tem jeito. Mas do contrário, é tudo aqui. Eu trago água, deixo aqui pertinho, café, porque adoro café. Então, deixo meu café aqui perto. Às vezes eu ando um pouquinho, né? Se eu vejo aqui que o mercado está de uma forma que eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu vou, aí é a hora que eu bebo uma água, vou ao banheiro, faço outras coisas, mas em geral eu deixo meu ambiente aqui, ó, limpo. Minha mesa de vidro, eu limpo. Se eu ver poeira, eu limpo. Eu gosto de limpeza. Né? Se vocês assistirem aquele filme Sem Limites, você vai ver que quando o cidadão toma aquela droga maluca lá que o transforma num gênio, que ele tem acesso à capacidade, 100% da capacidade cerebral dele, ou se não 100%, ou melhora muito, a primeira coisa que ele faz é limpar o apartamento dele. Por quê? Porque o ambiente produtivo, um ambiente equilibrado, ele é limpo, ele é organizado, ele é simétrico, entendeu? Não vai ter livro guardado, deitado, depois em pé. Sabe, pessoal? Eu tenho toque com essas coisas, eu gosto das coisas organizadas. Pode plantas, flores, ou o que você gostar, mas tenha um ambiente limpo, tá bom? Silencioso. Esquece esse negócio de ficar ouvindo música e dar atenção para 1.000 pessoas, usar celular na hora que está operando. Não dá, pessoal. Não dá. Não dá. Quando você estiver lá na frente, talvez muito lá na frente, que seja natural para você operar, você usa, mas do contrário, não. Vai te desconcentrar, tá bom? Tem que ser silencioso, sem TV, sem celular, sem ruídos. E pede às pessoas que não falem com você nesse momento. Seu momento de trade é o seu momento de trabalho, tá? É o seu momento de trabalho. O ambiente tem que estar tranquilo. Você não pode ser incomodado. É como se fosse um cirurgião fazendo uma cirurgia no paciente e tem que estar concentrado no que está fazendo. Respeite isso, que começa a melhorar. Seja concentrado. Se está cansado, não estou conseguindo me concentrar mais, para de operar. Para de operar porque você vai fazer merda. Tá bom? Tá. Isso foi o quarto item, ambiente de operações.
tenha redundâncias e contingências. Cara, por que eu falo isso? Porque de vez em quando, mas se acabar a energia elétrica, alguma pessoa pergunta para mim, ou espera acontecer para perguntar. Eu, em geral, eu já falo com meus alunos, tá? Eu já venho da área de tecnologia da informação, eu fui responsável por áreas de TI inteiras de empresa, então eu já tenho isso natural na minha formação, essa questão da engenharia também, das redundâncias e das contingências, né? Porque um sistema não pode simplesmente parar de funcionar e parar de funcionar, né? Tem que ter uma redundância. Banco, por exemplo, né? Já trabalhei em bancos. Se você, como cliente do banco, sabe que é muito difícil você chegar no caixa eletrônico e não conseguir sacar dinheiro, passar seu cartão e não autorizar que o serviço está fora do ar. Porque você pode ter um problema na internet do lugar que você está usando, mas não de conexão, não da própria administradora de cartão. Em geral, funciona bem. Por quê? Porque é tudo cheio de redundâncias. Tem 2 links, tem 3 links, e ainda tem um DRP, né? Um Disaster Recovery Plan, para poder, caso aconteça alguma coisa, você consiga, em pouco tempo, ter tudo instalado de novo, funcionando em outro lugar. Então, assim, eu já tenho isso naturalmente. O trade, no nosso dia a dia, não pode ser diferente, né? Você não vai conseguir operar se não estiver conectado. Então, tenha formas de continuar conectado, pelo menos para você sair da sua operação, caso você esteja no meio de uma operação quando acabar a energia elétrica. Algumas formas de fazer isso. Tem um notebook em vez de um desktop, tem um no-break, né? Tenha o celular, nesse caso, usado como uma ferramenta e instalado nele o mesmo software que você usa para operar, para você fazer ali a gestão ou até mesmo encerrar uma posição, né, caso tenha acabado a energia elétrica ou tenha acabado a sua internet, porque a sua internet também tem que ser contingenciada, seja pelo celular, porque o celular agora, né, meu celular, por exemplo, tem 5G, então eu posso me conectar nele como roteador e gerenciar uma operação ou até mesmo encerrar, enfim. O fato é que eu tenho que ter essas redundâncias e contingências, tá, pessoal? Porque senão você pode sofrer consequências graves, tá? Descanse, tá, pessoal? Vamos lá para o sexto item, né? Descanse. Seja uma pessoa assim, descanse de fato. Você não pensa esse negócio. Tem gente que começa a operar comigo já fala assim: eu vou operar Forex, vou operar opções binárias, Bitcoin e tudo que tem direito, sábado, todos os dias da semana, 24/7. Não faça isso. Você é ser humano, você vai cansar. E quando cansa, erra, tá? Não tem jeito. Isso aqui é um trabalho. Desculpem. Desculpa. É um trabalho de concentração. Se você não tiver concentrado, você vai fazer algo fora do seu trade system, você vai perder um pouco o gerenciamento do risco. Então, não se auto-sabote, descanse, tá? Durma bem, não opere se não estiver bem, não estou bem, vai descansar, vai fazer outra coisa. Melhor do que eu perder o dinheiro. Respeite seu dinheiro, né? Nos fins de semana, relaxe. Estude. Problema nenhum estudar, né? Estudar, você não está se submetendo às questões emocionais. Estude. Nunca deixe de estudar. Eu tenho vários amigos traders que chegam um dia que eles estão lá chateados porque tomaram loss, aí querem parar tudo. Eu falo, não pare tudo, filho. Para de operar a conta real durante um tempo, recupere aí o emocional. Mas, nesse período, treine. Opere na conta simulada, testa suas técnicas, vê o que você está errando. É assim que você vai melhorar. Só dá errado quando você desiste, entendeu? Se você nunca desistir, em algum momento dá certo, tá? Em geral, dá certo. Só dá errado para quem desiste, tá? Pode demorar um pouco mais, mas dá certo, tá bom? Tire férias, tá? De ano em ano, faça como um trabalho normal. Tire as suas férias, tá? Vá passear, descanse. Esquece o trade durante, sei lá, 15 dias.
20 dias, 10 dias. Faça seu período sabático, tá? É importante fazer isso. Almoce, jante, passeie, tá bom? É preciso parar e descansar. Não pensa assim, tá na hora do almoço, mas tá dando aqui uma possibilidade de dar um trade. Vai almoçar, coma, depois você volta. Com a barriga cheia, tranquilo, relaxado, bem alimentado. Transforme isso numa rotina prazerosa, tá? Descanse, não deixa essa, não perca a sua vida por conta disso. Outra coisa, não responsabilize ninguém a não ser você mesmo pela, pelo sucesso, né? Ou pelo fracasso de qualquer trade que você coloca. Pensa assim, eu não chamo a usar a palavra fracasso. Eu gosto muito do Mark Douglas, eu li o livro dele, Trading Zone, muito bom livro. E ele fala uma coisa: não existe trade errado, né? À luz do que eu falei no início, eu comentei o quê? Você, quando toma um loss num trade, você está pagando a despesa. Então, você não errou. Se você obedeceu o seu trade, você tomou um loss dentro do gerenciamento. Seja um loss do trade, seja um loss do seu gerenciamento do dia, né? Ó, já atingi minha perda máxima do dia, estou parando. Você parou, acabou. Então, não tem trade errado. Mas você é o único responsável. Não casse responsável, que não você mesmo, pelo fracasso, né? Ou seja, pelo loss ou pelo sucesso. Você é responsável por ambos, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque eu tenho alunos que me pedem uma operação. Ao longo do dia, me ligam, me dá uma operação. Aí eu passo a operação, a pessoa faz a operação e toma um loss. Às vezes a operação, tipo assim, eu já fiz isso junto com um que tomou o loss. Não sei por quê, porque onde eu falei para ficar com stop loss, ele não teria tomado. E onde eu falei para ele ficar com take profit, caso a operação dessa, eu não posso dar call, né? Só para vocês saberem. Eu falei, se acontecer isso, dá entrada aqui. Se não acontecer, não dá trade. Então, eu não estava passando call. Mas acaba que aconteceu tudo. Ele tomou loss e não tinha acontecido nada. Tipo, o preço não tinha ido para o take profit, nem tinha pegado o stop loss. E ele já tinha me passado uma mensagem dizendo que tinha tomado loss, né, que eu passei uma operação errada. Aí eu falei, nossa, é horrível, né? Porque eu percebi que era uma pessoa que precisava realmente de um trabalho mental forte para poder melhorar como trader. Não sei se como pessoa, não posso julgar, mas como trader teria, porque senão ele iria sempre caçar alguém culpado pelo erro ou pelo que ele julgou estar errado. Porque tomar o loss ali não é erro, e nem é nenhum absurdo também ter recebido a recompensa do take profit, né? Qualquer um dos dois lados estavam bons. Então, não entendi, né, por que que ele fez isso, mas isso serviu para eu aprender como lidar com esse tipo de situação, entendeu? Em geral, as pessoas ficam procurando um responsável que não é ela mesma pelo sucesso ou pelo fracasso de alguma ação. Você é o único responsável pelas suas ações. Estude, treine e tome as decisões que você julga estarem certas. Do contrário, faça nada. Não sei o que fazer, não faça nada. E não procure culpados. Você é o culpado. Seja por bem, seja por mal. Você é o culpado. Enquanto você acha procurar culpados fora de você, você não evolui. Na hora que você entende que é você, você vai para o gráfico e estuda mais. Acaba dando certo em algum momento. Cara, domine, pessoal. O que que eu chamo de domine? Domine alguns sentimentos básicos, né? Arrogância, né? Não seja arrogante, tá? Não seja arrogante. Não alavanque. Não, eu estou operando um contrato, estou me dando bem, vou botar 10. Cara, essa coisa de 1 para 10, eu fiz isso. Cara, é uma cagada, assim, fenomenal, né? E eu, inclusive, depois eu criei o hábito de não olhar para o financeiro. Eu boto a evolução do meu trade em pontos. Porque quando eu saí de um contrato para 10, a relação foi essa, de 1 para 10, mas não foi 1 para 10, foi, sei lá, 10 para 100, uma coisa assim. Dói muito. Porque você está acostumado a ver um ponto, sei lá, R$ 100, de repente você vê um ponto 1.000.
tanto a favor quanto contra. Isso dá um frenesi diferente no estômago. O esfíncter fica um pouco contraído, se não bem contraído. Então, não deixa a arrogância tomar conta de você, achar que você está bem com o contrato, que você vai fazer bem com 10. Não vai, não. Vai aos poucos. O sentimento que eu diria para você que você tem que ter para controlar esse tipo de situação é: se, por acaso, você aumentou de 1 para 2 contratos e está tranquilo, fique com 2. Até você ficar bem à vontade para colocar 3. E quando você colocar 4 contratos, está tranquilo. Fique com ele, não pensa em vou botar logo 5 porque eu estou tranquilo. Não. Você tem que estar tranquilo. Botei 5 contratos, não estou tranquilo, volta para 4. Botei 5 contratos, estou tranquilo? Continue com 5. Na hora que você começar a ficar tenso, esfregar o pé, a mão, suar, né? Esquece, volta para a quantidade de contrato anterior. Mantenha-se nele durante até você ficar bem tranquilo para poder aumentar a quantidade de contratos, tá? Então, assim, toma cuidado com a arrogância. Ela costuma matar o cidadão. Aceite seus stops, tá? Não seja, para mim, isso é uma forma de arrogância. Você bota o stop, e aí quando vem para perto do seu stop, você arrasta o stop, porque você tem a esperança de que o trade volte. Para mim, é uma forma, além de ter esperança, porque isso aqui é técnico, tá, pessoal? Isso aqui não é oração e milagre. Eu acredito que o Papai do Céu pode intervir, mas você vai contar com isso? Né? Se ele já te preparou para você aprender, vá lá e faça o que você tem que fazer, entendeu? Não conte com isso. Não conte com isso. Veio contra você, stop. Ah, mas depois ele pode voltar a meu favor. E se não voltar? O prejuízo fica maior do que você tinha planejado inicialmente. Então, aceite, tá? Não seja arrogante, que, eu tô aqui, você... Não, aceite. Vai dar tudo certo, tá bom? E, cara, está errado não é estar errado, né, pessoal? Infelizmente, nós somos treinados desde criança a estarmos certos. A gente não consegue estar certo 100% do tempo, né? Você tem que ser o melhor filho, você tem que ser o melhor na escola, né? As melhores notas, o melhor funcionário do mês, né? Essa geração mais nova, né? Eu sou baby boomer, na minha opinião. Por mais que eu tenha nascido em 69, um bom ano, diga-se de passagem, né? Eu, eu fui criado por baby boomers. Então, eu sou baby boomer. Mas a geração Z, X, Y, outras que vieram aí, elas são mais aceleradas, né? Querem recompensas rápidas, tá? E gostam de ser tapinha aqui na cabeça, carinho, porque fez alguma coisa legal. Elas querem uma recompensa rápida. Isso costuma dar muito errado no trade, tá? Por que eu estou falando que costuma dar muito errado? Porque nem todos somos gênios, né? Mas o gênio vai conseguir fazer uma coisa certa ali, tipo, sei lá, você pega um Ronaldinho Gaúcho jogando bola, ele sempre, né, sempre foi bom de bola, mas é gênio, Messi, gênio, gênio do futebol. Quantos iguais a eles a gente conhece? Tem traders assim também, mas não é meu caso. Acredito que não é o seu que está vendo esse vídeo, mas vamos lá. Se for, que bom. Mas a gente não consegue ser certo o tempo todo, ser esse gênio, né, daquilo que a gente está fazendo, ou naquilo que a gente está fazendo. Essa genialidade, ela vem aí, né, de alguma coisa que ninguém consegue explicar direito, mas vem. Então, se você não tem, não se puna por isso, só treine para ser. A genialidade, ela é uma questão de preparação também, né? Você com o tempo vai dominar todas as técnicas e vai fazer aquilo como um gênio faria. A diferença para você, sua, para um gênio é que um gênio vai fazer isso em 3 dias, ele vai entender tudo, né? 2 dias, 1 dia. Você vai levar anos. Mas quando você dominar, você vai fazer igual a ele. Entendeu? Então, assim, aceite estar errado de vez em quando, mas use o processo para aprender. Não use o processo para perder dinheiro aprendendo. No mercado, você não precisa disso. Você tem a conta simulada e os replays e os gráficos disponíveis, as séries históricas estão aí.
para te contar tudo o que aconteceu, como aconteceu, tá? Vá e repita o processo, faça de novo até acertar, tá? E aceite que de vez em quando você está errado. E acerta, problema nenhum. Não deixe a ganância tomar conta de você, mas de jeito nenhum, ó. X na ganância. Por isso que eu falo, chegou no seu take profit, bota no bolso. Entendeu? Ah, mas eu já ganhei 1.000, pode me dar 10.000. Cara, você não planejou 1.000? Cara, existem situações e situações. Tem situação que às vezes chega perto do meu take profit, eu arrasto o take profit, porque eu vejo, com o tempo você vai criando essa disciplina e consegue perceber que o gráfico não para. Ontem mesmo aconteceu isso, o preço. Ontem não. Quarta-feira agora, dia 6 de setembro agora, 2023, né? O preço desceu. Quando ele desceu, ele deu sinal de que ia para um alvo bem mais abaixo. Eu já estava vendido, o que que eu fiz? Eu puxei o segundo alvo, mas não deixei de olhar para ver o que ele ia, o preço que o preço ia fazer quando eu atingisse o meu primeiro alvo. Quer dizer, passou do meu primeiro alvo como se ele nem existisse aquele ponto de suporte. Então, eu fiquei mais tranquilo de botar uma proteção agora ali no meu stop, e aí, no caso, e deixei meu take profit no alvo seguinte. Ele bateu no meu alvo seguinte e ainda passou. Mas isso daí com experiência vem. Mas o que eu estou falando aqui né, é que você pega um dia, por exemplo, extremamente consolidado, ele deu o teu alvo, costuma voltar. Ontem, por exemplo, foi assim, né? Dia 8 de setembro foi um dia altamente consolidado. Já previsto ser consolidado na aula de quinta-feira com os alunos, eu falei, ó, dia 8 vai ser consolidação. Por quê? Porque estava na cara que ia ser consolidação por vários motivos que a gente estuda, né? E ali não dava para você esperar esse tipo de comportamento de preço ir numa direção só, é consolidação, pessoal. Vai ter reversões fortes, entendeu? Falsos rompimentos, essas técnicas todas que a gente conhece, tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente também toma cuidado, tá? Dias que você percebe que vão ser dias mais consolidados, bota no bolso. Não fica fazendo parcial esperando que o preço vai toda a vida a seu favor, porque ele não vai. Ele não vai. Ele volta. E, às vezes você acaba saindo 0 a 0 numa operação que está altamente lucrativa, entendeu? E na euforia, pessoal, não acredito na euforia. Existem dois tipos de movimento no mercado, que a gente chama de clímax, né? Um clímax de início de tendência e um clímax de final de tendência. Num a gente chama de clímax, né, mesmo, e o outro a gente chama de exaustão. A exaustão, em geral, volta contra. Você tem forma de detectar quando está fazendo um e quando está fazendo o outro, com grande probabilidade de acerto. Não acredite em nenhuma das duas. O que eu ensino para os meus alunos é não acredite em nenhuma das duas. Porque se for clímax de início de tendência, ele vai te dar sinal de que vai continuar, você pode entrar. Se você já tiver posicionado, deixa. Se você não tiver, você não entra. Você não entra em barras que já estão se formando, que são grandes para caramba. Se você já não está, não entra. Isso é euforia. Em geral, da mesma forma que ela vai, ela volta. Então, se você entra, por exemplo, no topo de uma barra positiva comprada, normalmente ela volta. Por quê? Porque pode ser uma exaustão. Aí entra uma absorção total e inverte a tendência contra você. Então, toma cuidado com isso. Não use. Tem euforia? Tem. Tô fora do mercado? Continue. Em geral, vai funcionar para você não perder dinheiro. Tá? Ah, mas de vez em quando funciona. Cara, vê quantas vezes funciona e quantas vezes dá errado. Testa, testa as condições e vê que, em geral, dá mais errado do que certo. Tá? Então, tira a euforia do caminho, opera com responsabilidade. Entendeu? Esse, por exemplo, esse tipo de sinal a gente não opera. Eu tirei do meu operacional. Quem quiser operar, fique à vontade. Mas eu tirei. Meu trade system não tem operar euforia, operar clímax, não opero. Se eu já não tiver posicionado, não entro. Tá bom? E faça planejamento, pessoal. Eu diria que esse aí, tudo na vida é assim, né? Você tem que ter um plano, né? Ó, vou estudar X tempo, a gente já falou aqui até de uma possibilidade, um tempo e como, né? Fazer esse tipo de estudo. Você defina metas
suas metas para você atingir, não só quando você está estudando, mas quando você está operando, inclusive na conta real, né? Quanto eu vou fazer de ponto todo dia? Minha meta são X pontos por dia, 100 pontos, 300 pontos. Porque você conseguir fazer 100 pontos por dia, num trade, ou 2 ou 3 trades, pensa, você consegue ganhar muito dinheiro com isso, quando você tiver segurança. Porque dinheiro é quantidade de contrato, então depois você... Só uma questão de fazer garantia lá para poder bater a quantidade de contrato que você quiser para pegar seus 100 pontos. Acabou. Entendeu? Mas quanto mais você vai treinando, mais à vontade para fazer 100 pontos você vai ficando. Depois você vai descobrir que fazer 300 também não é tão difícil, 400 não é tão difícil, 500 não é tão difícil, 1000 não é tão difícil. Desde que você esteja treinado para fazer isso. Então, tenha metas, estabeleça essas metas, acompanhe essas metas. Acompanhe os resultados, veja, compara. Olha, eu esperava fazer tanto, fiz mais, fiz menos. Se eu fiz menos, eu tenho que ou fazer um timing da minha meta, diminuir, ou treinar mais para que eu consiga, né, chegar na minha meta. Né? Você vai conseguir fazer ajustes, inclusive na forma como você se relaciona com o seu treinamento. Se você já chegou ali na sua capacidade máxima, com tudo que você estudou, e não consegue atingir sua meta, está na hora de você buscar novos conhecimentos para poder chegar na sua meta. Também não estabeleça metas inatingíveis, né? O pessoal gosta de usar muito aqueles acrônimos, né? SMART, né? Específico, mensurável, alcançável, relativo e que possa ser medido ao longo do tempo, né? Que é a sigla, é a palavra SMART do inglês, né? Tem exatamente esses significados, cada letrinha. Mas tem que ser, você tem que ter uma meta específica, que ela seja mensurável, que ela seja alcançável, que ela seja relativa e que esteja medida ao longo do tempo. O resultado tem que ser apurado, né? Então, tenha isso e acompanhe, porque costuma melhorar a forma como você se relaciona. Tudo isso que eu estou falando aqui sobre planejamento funciona para qualquer outra área da sua vida, mas eu tinha que falar porque sem planejamento nada funciona, tá? O planejamento não precisa ser escrito, você tem um cronograma. Não, ele tem que minimamente estar na tua cabeça. É um trabalho seu com você mesmo. Procure formas de escrever ajuda, porque você vai, né, fazendo um checklist ali, né, do que você já fez, do que você não fez, do que falta fazer, e colocar numa ordem que faça algum sentido pedagógico, né, que te acrescente alguma coisa. E lembra, nem tudo você vai fazer uma vez e vai parar. Tem coisas que são processuais, procedimentos diários. Tipo, quando eu falei, tem um ambiente limpo, não tem jeito, ou você limpa, ou contrate alguém para limpar. Eu, por exemplo, gosto de limpar meu ambiente do jeito que eu... Até porque eu mexi nos computadores e tal, eu gosto de eu mesmo fazer essa limpeza e para não fazerem cagadas com as minhas coisas aqui, né? Tem gente que gosta de limpar o computador jogando produto de limpeza em cima. Não é, na minha opinião, assim que limpa, então eu faço do meu jeito, tá? Então, planeja, tá? Acompanhe os resultados, tá? Compare as metas com os resultados, tá? E repasse o planejamento. Isso aqui é um processo de melhorar, que tem que ter melhoria contínua. Quando chega lá no final, você tem que voltar para o início e refazer todo ele, se tornando melhor. É um círculo, pessoal, tem que fazer repetidas vezes, até que você morra. Isso é para você fazer por resto da sua vida. E ache alguém que precise do seu conhecimento, passe conhecimento para alguém. Sabe por quê? Porque quando você se prepara para fazer essa passagem de conhecimento, você se prepara melhor, com responsabilidade, você pensa no outro e na forma como você vai atingir o outro e que vai melhorar a vida dele, tá? Então, retroalimente. Tudo isso que eu falei aqui, ó, retroalimente. Por quê? Volta lá para o item 1. Lá no Você é Único, que eu comentei aqui, domine um trade system, cuidado para não ter autossabotagem, né, nesse processo. Você não pode se autossabotar. Tenha um ambiente de operações limpo, tenha redundância para você garantir que, caso falte energia elétrica, falte alguma coisa,
volte à internet, você continue trabalhando sem perder, né, a linha ali do que você precisa fazer. Isso não pode tirar sua concentração. Descanse, porque você precisa estar íntegro para poder fazer seu trabalho. Retroalimente isso. Você é um ser único, o único responsável pelas suas tomadas de decisões. Domine aqueles sentimentos, né, de arrogância, ganância, euforia. Tá? Tome cuidado com esse. Tenha um planejamento, refaça esse planejamento. Reprocesse tudo. Seja um eterno insatisfeito, procurando sempre como melhorar, sem sentir dor, sem reclamar. Não reclame. Cara, sem dor nenhuma. Eu lembro que quando eu nadava, eu tinha uma das treinadoras lá da natação, falava, olha, treine, nade, nade, nade. Quando começar a doer, nade, nade, nade. E aqui é a mesma coisa, trade, trade, trade. Estuda. Se você está no processo de aprendizado, estuda, 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 sem dor, sem reclamar. Faça para ficar melhor. Porque você, no final dessa jornada, pessoal, e eu gosto muito dessa frase que diz que o sucesso é uma coisa fácil, e é verdade. O sucesso é fácil. A jornada para chegar lá que é difícil. E é nela que as pessoas fracassam. Você é um vencedor. E você precisa acreditar nisso. Porque quando chegar no sucesso, você vai ser dono do seu horário, você vai decidir aumentar o seu salário, você não vai ter que ficar fazendo PowerPoint, apresentações do resultado do seu trabalho, orçamento, quanto você gastou, quanto você não gastou, você atingiu as metas dos outros. Você vai passar a trabalhar para os seus sonhos. Você não vai trabalhar para realizar o sonho de outra pessoa. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, pessoal. Então, se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha chegado bem. Eu espero que eu tenha coberto, né, todo o cabedal de conhecimento emocional que pode, de alguma forma, te levar para o caminho do sucesso. E se você ficou com alguma dúvida, pode passar a mensagem para mim. Aí, meu celular está aí, fiquem à vontade. A gente conversa e eu posso te ajudar de alguma forma com a experiência que eu tenho. Se a minha experiência não for suficiente, eu tenho outros conhecidos que podem, de repente, ajudar você, tanto traders quanto pessoas que são da área de humanas, que trabalham com alguns profissionais de trading e que ajudam a melhorar o emocional deles, tá bom? Um forte abraço para todos vocês, Papai do Céu abençoe todos. E até mais. Tchau, tchau.